Judite, o som tá bom? Me informe, por favor. Graça e paz. Ok, obrigado. Vamos esperar chegar mais alguns irmãos. Graça e paz, amados, bom dia. Amém. Graça e paz, Fabrícia, Moacir, Severino, Gildite. Glória a Deus pela presença de vocês. Bom dia, Ana Paula, graça e paz. Amém, Severino. Graça e paz, Joana, bom dia. Irmã Ivonete, bom dia. Deus lhe abençoe. Betânia Araújo, graça e paz, bom dia. Bom dia, Marcília, graça e paz, minha querida. Amém. Graça e paz, Rafa. Deus lhe bendiga, meu amado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, que temos a alegria e o privilégio, mesmo à distância, mas estamos aqui nesse momento, nesse espaço virtual, onde podemos juntos compartilharmos a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre vós, derramando bênçãos sem medida, vos protegendo também e vos livrando de todo o mal. Então nós iremos fazer uma breve oração e estaremos indo para a nossa reflexão dessa manhã. Graça e paz, Rosângela, Deus os abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Por essa manhã, onde, apesar de estarmos juntos virtualmente, nós acreditamos e confiamos que o Senhor está presente com cada um de nós. E nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que pela instrumentalidade do Teu amado Espírito Santo que em nós habita, nos conceda, ó Deus, a iluminação para a compreensão das Tuas Sagradas Escrituras. E que sejamos, ó Deus, por elas desafiados, ó Pai,
a estarmos vivendo o Evangelho, para que nós venhamos diminuir, que Cristo apareça e que as pessoas reconheçam em nós o Cristo, o qual nós confessamos que amamos e que cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar a todos nós estarmos abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 15 de Romanos, dos versos 1 até o 6º. Então, nós estaremos fazendo esta leitura, que diz o seguinte: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, um dos grandes desafios que o povo de Deus, como todo o resto do mundo, está enfrentando nesse momento, é justamente a questão das relações pessoais. Para algumas famílias, esse período de isolamento talvez seja de muita alegria, talvez seja de muita unidade, de muita comunhão. Para alguns, talvez esteja sendo algo extremamente difícil ter que lidar uns com os outros dentro do mesmo ambiente e não podem se retirar dele. Talvez alguns estejam desfrutando dessa alegria, desse privilégio de estar junto, e outros talvez estejam vivenciando aí diversas dificuldades, tendo brigas, desavenças, às vezes desrespeito à particularidade de cada um. Bem, nós não sabemos como os outros estão vivendo. A gente pode responder por nós mesmos, como cada um de nós estamos encarando e vivenciando esse momento. Isso aí é uma realidade, isso é um fato. Mas o que nos chama a atenção é o ensinamento das Escrituras justamente em relação a essa questão da convivência. E é isso que a gente vai poder hoje compartilhar na palavra de Deus, que creio que é extremamente propícia para essa situação que nós estamos vivenciando no momento de isolamento social. Aqui em Pernambuco, o nosso governador decidiu estender mais o isolamento até dia 15 deste mês. Não acredito que daqui para o dia 15 as coisas se resolvam, porque tem aumentado muito o número de contaminados e o número de pessoas que estão indo a óbito. Então isso deve ainda se estender por mais tempo. E aí quando a gente pensa nisso, né, como é que ficam as relações pessoais? Talvez algumas pessoas estejam pensando, poxa vida, 15 dias, que bom, vai terminar logo. Porque já não aguentam mais a convivência no lar, não é? E acredito que outras pessoas estejam, poxa, tá tão bom esse momento, que coisa gostosa, fazia tanto tempo que eu não estava com minha família, custava nada que se estendesse mais um pouco. Pode ser que alguém também esteja pensando dessa forma. Enfim, mas vamos pensar naquilo que a palavra de Deus, pelo menos, ela nos direciona na maneira com que nós devemos nos comportarmos nas relações de uns para com os outros. Então Paulo começa dando a orientação aqui da seguinte forma: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, primeiro passo, né? Vamos começar a refletir juntos aqui. Paulo fala daqueles que se consideram fortes. E eu quero entender, irmãos, com vocês aqui, que a questão aqueles que consideram fortes, vamos colocar da seguinte forma: os que são maduros na fé.
os que já possuem uma experiência mais profunda de relacionamento com Deus, de conhecimento das Sagradas Escrituras. Então vamos chamar essas pessoas de mais fortes. Tá? Eu sempre digo e repito que maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com a soma das experiências que nós temos. Então a gente pode ter uma pessoa com 30 anos com muito mais maturidade do que uma pessoa com 40 anos de idade. Porque tudo depende das experiências que cada um teve, que faz com que a gente cresça e faz com que nós venhamos a amadurecer. Então, aqueles que consideram-se mais fortes, ou aqueles que têm o entendimento da sua posição, que entendem a maturidade que têm, que compreendem as experiências que possuem. Então, nós que estamos nessa posição, devemos, neste momento relacional, estarmos nos preocupando muito mais com o bem-estar do próximo. É um desafio, na verdade. Mas por que, irmãos? Porque quando a gente começa a olhar as Escrituras e observar uma questão bem peculiar das relações pessoais, é que nós colocamos o outro em detrimento de nós. A ideia de que a gente possa ser colocado em segundo plano e colocar o outro em primeiro plano. Porque vejamos bem, não foi exatamente isso que Cristo fez? Cristo não colocou a nós em primeiro plano quando ele foi para a cruz? Então são coisas das quais a gente precisa exatamente refletir acerca do próximo na nossa relação pessoal. Então aqui no capítulo 15 de Paulo aos Romanos, dos versículos 1 ao 6, é exatamente isso que a gente está aprendendo nesse momento. Então Paulo coloca de forma muito clara que, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então vejamos bem, a ideia de agradar o próximo aqui não é bajulação. Aí vem essa parte importante que a gente tem que compreender. Essa questão de nós colocarmos o outro em primeiro lugar em detrimento a nós, tem um objetivo muito peculiar que Paulo coloca aqui na Sagrada Escritura, não é? A ideia é exatamente naquilo que for bom para a edificação. Então a ideia, irmãos, é que a gente seja instrumento de bênção na vida um do outro, naquilo que é bom e para que o outro seja edificado. Então a ideia da gente colocar o outro em prioridade em relação a nós mesmos, em nenhum momento aqui é para bajulação, não. Não é para estar satisfazendo, inclusive, né, aquelas... Aqui no Nordeste a gente tem uma mania de dizer que o outro é cheio de lundum, sabe? Aí seria estar satisfazendo certas coisas em relação ao outro. Não, olha, a ideia é muito objetiva e direta da parte de Paulo. É naquilo que for bom para ser edificado. Então nesse momento difícil das relações pessoais em meio ao isolamento social, a posição daqueles que são mais maduros na fé em relação aos que são mais fracos na fé é exatamente isso. Da gente poder estar preocupado com o próximo naquilo que for bom e naquilo que a vida dele vai ser edificada. Então essa é a preocupação que eu e você precisamos ter na relação pessoal neste momento, principalmente neste momento, mas isso deve ser uma constante da nossa vida, com relação à nossa convivência comunitária na igreja, por exemplo. Tá? Isso precisa estar evidenciado. E aí o Paulo, né, ele chama-nos a atenção para algo que a gente deve estar sempre tendo em meta e alvo na nossa vida. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que os ultrajavam caíram sobre mim. Então vejam, parem para pensar. Todo o sofrimento de Cristo, todo aquele ultraje que ele suportou, tudo aquilo ali que ele passou, ele poderia ter convocado uma legião de anjos, não podia? Podia. Ele poderia ter feito diversas coisas. Ele poderia ter descido até daquela cruz? Poderia. Aliás, ele poderia não ter ido para a cruz. Ele poderia não ter sido preso. Mas o que foi que ele fez? Ele obedeceu.
Ele obedeceu ao Pai. Não somente obedeceu, meus irmãos, mas ele decidiu ir fazer aquilo por amor a nós. Teve um momento de angústia na alma, que a gente não consegue imaginar nunca a magnitude daquilo. Quando se aproximava o momento de ele ser preso, e ele pede ao Pai por 2 vezes para que o cálice seja afastado dele, e no final ele diz que seja feito a vontade do Pai, não a dele. E ele também seguiu em frente. Ele poderia ter parado com tudo aquilo, ele poderia não ter feito, mas ele foi obediente, irmãos. Ele foi exemplo até o último momento, o último segundo. E aí nós conhecemos o restante de toda a história do nosso Salvador. Então a ideia é que nós tenhamos a mesma compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia é que a gente tenha a mesma empatia que Cristo tem para conosco, e a gente exercer isso nas nossas relações pessoais. Paulo continua e ele vai dizer: por tudo quanto outrora foi escrito, a nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A fim de que o que, irmãos? Pela paciência. Então vejam bem, tudo aquilo que foi escrito foi para nosso ensino, e essa é a finalidade que foi escrito. E preste atenção que Paulo aqui ele fala escrito 2 vezes, praticamente nas mesmas frases, porque qual é a ideia? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, para que a gente sempre tenha em mente determinadas ênfases no texto. Lembrem-se que Paulo era um israelita, Paulo era judeu, e na gramática hebraica, quando você quer dar ênfase a alguma coisa, não é? Você repete a mesma coisa com outras palavras. Então, nós, no nosso português, a gente coloca em negrito, a gente bota entre aspas, entre parênteses, e aí a gente está chamando a atenção, né? Então vocês percebam que Paulo ele vai dizer: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, chamando a atenção, olha, isso aqui está escrito. Então o que é que serve isso para nós hoje? Nos atentarmos para as Escrituras Sagradas. Ela foi escrita com essa finalidade também. Então, na palavra de Deus, irmãos, na nossa leitura diária e constante, nós vamos exatamente aprender que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós devemos ter esperança. Então aqui, não é? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, dos versos 1 ao 6. E agora no versículo 4 a gente tem esse aprendizado de a gente compreender o como as Escrituras elas servem para a nossa vida de diversas formas e de diversos aspectos. E esse trecho em particular está ensinando exatamente isso. A questão de que aquilo que foi escrito é para, primeiro, nosso ensino, e pela paciência e pela consolação que a Escritura traz, porque nós conhecemos algumas passagens bíblicas que de fato consolam e confortam nossos corações, porque o Espírito Santo nos fala por meio da sua palavra, a gente sabe muito bem disso, e nos ensina que nós tenhamos esperança. Tenhamos esperança, meus irmãos, que esse momento de isolamento social vai passar. Eu sei que muitos de nós estamos com saudades de fato, querendo aquele momento gostoso, de estarmos reunidos no dia do Senhor, em celebração, como a Bíblia fala, o ajuntamento solene, a congregação reunida para exaltar, para glorificar a Deus, estar prestando a Deus o serviço de culto, de louvor e adoração a Ele. Realmente, é difícil, a gente
servir a Deus sem estarmos nos alimentando da palavra de Deus diariamente. Isso é um fato, é uma realidade. Então nós precisamos, irmãos, conhecermos melhor a palavra de Deus. E Paulo continua seguindo em frente e diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha, vejam que coisa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa aqui, capítulo 15 de Paulo aos Romanos, o verso 5, não é? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que é o Deus da paciência, e bota a paciência nisso, porque como ele suportou as agruras do povo de Israel, viu? O Deus que é da consolação, venha nos conceder o mesmo sentir de Cristo. O que é isso, irmãos? Justamente a empatia que Cristo tem para conosco. O mesmo sentir de Cristo, o mesmo amor. Olha, vocês se lembram quando Cristo estava crucificado? Que Cristo ali ainda teve empatia pelas pessoas que o maltratavam. O que foi que Cristo falou na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Cristo sofreu tudo aquilo, estava crucificado e ainda conseguiu sentir tal coisa de maneira tão maravilhosa e rogou ao Pai: perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Então nós devemos ter exatamente essa mesma perspectiva. Nós devemos nos posicionar da mesma forma, de poder olhar para aqueles que nos ultrajam e a gente olhar e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nas relações pessoais somos desafiados a tudo. E lembremos que nesta mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a gente encontra, já no finzinho do capítulo, dizendo que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho unigênito. Então nós devemos estar vivenciando a relação pessoal com uns para com os outros, no mesmo sentimento de Cristo, relacionar para conosco. Então devemos assim agirmos e nos comportarmos em relação ao outro também. E aí Paulo, no verso 6, ele encerra esse pensamento, e a partir do 7º ele já vai desenvolvendo o outro. Então ele diz no 6º a finalidade de tudo isso que ele falou, do 1º ao 5º. E ele diz: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo nos traz a questão de sermos uno, a questão da unidade, desse momento de comunhão que nós devemos viver constantemente, em comunhão um para com os outros e a comunhão também para com Cristo. E a finalidade disso é que todos, todos a uma só voz, todos nós, unidos pelo mesmo sentimento de Cristo na relação de uns para com os outros, que nós possamos, para o louvor, para a glória e honra do nosso Pai Celestial, estarmos glorificando a Deus. Então, nós nos esforçarmos para estarmos vivenciando a palavra de Deus desta forma, nas relações pessoais, neste momento de tanta dificuldade, isolamento social, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então esse é o desafio, meus irmãos, nas relações pessoais. Que eu e você nos sintamos desafiados a termos o mesmo sentimento de Cristo nas relações pessoais e sermos
longânimos, pacientes, amáveis para os que são mais fracos na fé. Mas isso não quer dizer que a gente vai proporcionar ao outro que ele continue dessa forma. Mas nós vimos, não é, que a palavra de Deus aqui também nos ensina exatamente a gente fazer aquilo que é bom para a edificação do próximo. Então nós iremos agirmos com os mais fracos na fé, naquilo que for bom para a edificação dele, para que ele cresça também, para que ele amadureça, para que ele deixe de estar bebendo leite espiritual, para ele poder começar a comer comida mais sólida espiritualmente falando. Esse é um desafio para todos nós, principalmente para aquele que é o sacerdote do lar, né? Este que é pai de família, que tem que estar nesta posição de líder espiritual do seu lar. Deve ter essa paciência, deve ter essa longanimidade, deve ter esta bondade, deve ter essa mesma empatia, esse mesmo sentimento de Cristo para com sua esposa, para com seus filhos e para com quem quer que esteja convivendo com você no mesmo lar. Da mesma forma, para você que é mãe, você que é esposa, ter a mesma postura, o mesmo posicionamento. E aos filhos, aqueles que são os mais velhos em relação aos irmãos que são mais novos, também exercer isso da mesma forma. Porque assim todos nós, juntos, vamos poder a uma só voz glorificar a Deus. E não esqueçam, né, que isso é um desafio não só para este momento, mas para o que virá ainda pela frente. A gente precisa entender que aquilo que a gente considerava como normal não vai voltar a acontecer. Não vai. Aquilo que nós iremos conhecer como normal quando terminar a quarentena vai ser algo diferente do normal que nós conhecíamos. O mundo não é mais o mesmo. Mas o bom é que a gente sabe que Deus é o mesmo, a sua misericórdia é a mesma, a sua graça vai continuar sendo a mesma, as suas consolações continuarão sendo a mesma, e nós continuaremos sendo os mesmos filhos de Deus. E desafiados constantemente a, independente de como estejam o mundo e as outras pessoas, nós somos desafiados a viver o mesmo amor de Deus em Cristo Jesus, para que juntos todos nós venhamos para o louvor dele glorificar o Deus Pai Todo-Poderoso. Nós encerramos aqui e agradecemos a todos vocês por esse momento juntos, né? A presença de todos os amados irmãos, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês, sobre a família de vocês. Que Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, vos conceda desejos do vosso coração. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar e estaremos nos despedindo dessa devocional. Pai bendito, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de te servir. Te damos graças pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te damos graças, ó Deus, pelos irmãos em Cristo que o Senhor nos concede nas relações pessoais. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude para que possamos vivenciarmos a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a sermos pacientes, a sermos consoladores também para com os mais fracos na fé. Nos ajuda, ó Deus, a sermos instrumento de bênção uns na vida um do outro. Nos ajuda a retermos os ensinos das Tuas sagradas Escrituras, ó Deus, a fim de que nós, ao estarmos nas relações pessoais com os mais fracos na fé, sejamos instrumento de bênção naquilo que for bom para a edificação deles. Nos dê, ó Deus, sabedoria, nos dê discernimento espiritual, nos ajuda, ó Deus,
nas relações pessoais, em nossos lares, devido a Deus, a questão de isolamento social. Que tudo em nossas vidas, ó Pai, redunde no louvor, na glória e na honra do Teu excelso e soberano nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vocês que fazem parte, da nossa amada igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, eu sou o pastor Luiz Carlos. Então, aos amados irmãos da nossa igreja, entrem, por favor, em contato com o nosso diácono Aloísio. Nós estamos fazendo arrecadação de gênero alimentício para a nossa Cesta do Amor, para podermos montar as cestas básicas, e assim a gente está dando assistência aos amados irmãos que são autônomos, que estão sem trabalhar nesse momento, que não estão recebendo nada. Então, por favor, entre em contato, ok, com o diácono Aloísio. Ele havia me comunicado que o gênero alimentício que está faltando no momento é o feijão, mas é bom ligar para o nosso diácono e ver aquilo que pode ser feito além disso. Não esqueçam, meus irmãos, também de passarem lá na casa dele e colocar na caixa do correio dele a oferta e também colocar os dízimos. Lembremos que nós temos compromissos e responsabilidades ainda para alcançarmos, A gente precisa resolver essas questões, e se o irmão ou a irmã está na posição de risco, por favor, não saia de casa. Não saia. Entre em contato com um dos diáconos. Você tem um boletim em casa, então você tem o número do telefone de todos os diáconos e auxiliares. Entre em contato com algum deles para que possa passar na sua casa, pegar a oferta, pegar o dízimo, pegar o gênero alimentício para a Cesta do Amor, ok? Quem pode, tudo bem. Então vai lá na casa do Aloísio e entrega a ele pessoalmente. A oferta e o dízimo pode ser colocado na caixa do correio, que ele está olhando todos os dias lá. E nós também temos duas contas que dois irmãos disponibilizaram, porque alguns irmãos acham mais fácil fazer a transferência via aplicativo do celular mesmo, Então nós temos duas contas que, se os irmãos assim o desejarem, entrem em contato conosco pelo direct, fale conosco, dê sua mensagem, e aí a gente passa para você os números, para que assim você possa fazer a transferência do seu dízimo e da sua oferta. Ok, meus irmãos? Tenham um bom dia, Deus os abençoe, só coisa boa na vida de vocês. Então, segunda-feira, nós estaremos com as devocionais às 9 horas, de segunda a sexta-feira. Domingo, pela manhã, nós estaremos às 10 horas, trazendo uma reflexão, e depois do estudo da palavra, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Toda quarta-feira também, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estamos fazendo também a continuidade do estudo da carta de Paulo aos Coríntios. E no domingo à noite, sempre às 19 horas, nós estamos fazendo a nossa transmissão online. E esse mês de maio, nós estaremos com a série de exposições da Palavra de Deus a respeito da família. O mês de maio é o mês que se comemora o mês da família, então nós estaremos trazendo reflexões, meditações da Palavra de Deus nesse aspecto. Deus os abençoe, tenham um bom dia, só coisa boa na vida de vocês, irmãos.